Opiniões expressas neste episódio não necessariamente refletem as opiniões do canal. Hoje apresentamos Viagens a Marte, com Jaime Maussan. Hoje apresentarei a vocês uma história extraordinária. As supostas viagens que Andrew Basiago fez para Marte. Existem colônias de seres humanos neste planeta? Esta equipe de investigação viajou até Portland, Oregon, nos Estados Unidos, para conhecer Andrew Basiago. Quando eu tinha 6 anos, me teletransportei pela primeira vez com meu pai, Raymond Basiago, que era um dos diretores do projeto. O pai de Basiago era um cientista secreto da CIA que, junto com a Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, participava do projeto secreto Pegasus, um programa de crononautas, ou seja, de viajantes no tempo. Andrew Basiago afirma que desde jovem participou no projeto dedicado aos viajantes do tempo e ao teletransporte. Basiago afirma que as investigações científicas sobre a origem do Pegasus surgiram graças aos descobrimentos de Nikola Tesla. Em 16 de janeiro de 1901, o Observatório Lowell, da Universidade de Harvard, reportou que houve uma luz muito brilhante que veio de Marte durante 70 minutos para a Terra. E o diretor do observatório disse que era um sinal inteligente. E também foi o que disse Nikola Tesla. Ele fez um equipamento na sua área de ciência eletromagnética para enviar um sinal para Marte, onde ele colocaria no Pico Pike, que é a montanha sagrada dos índios Hopi, no Colorado. E em 1902, ele conseguiu estabelecer comunicação interativa com a civilização em Marte. Alfred Webb confirmou que as investigações de Nikola Tesla foram as origens científicas para se viajar no espaço e no tempo. É certo afirmar que os arquivos de Nikola Tesla estão sob posse do Exército dos Estados Unidos? Sim, foi. Foi o Departamento de Guerra que tomou posse deles e foram, digamos, fundamentais para o projeto Pegasus e o desenvolvimento do teletransporte e da viagem através do tempo. De acordo com Basiago, o projeto Filadélfia da Segunda Guerra Mundial foi o início dos experimentos norte-americanos e que foi responsável por teletransportar o navio Martha's Vineyard, saindo de Newport para New Island. Nikola Tesla encontrou uma forma de criar uma máquina que extraía a energia radioativa do contínuo espaço-tempo. A energia radioativa é uma forma de energia que ele descobriu. Ela é latente e está em abundância no universo. Andrew Basiago garante que viajou no espaço e no tempo e que seu pai, um cientista da Agência de Inteligência dos Estados Unidos, o ajudou para que, aos 6 anos de idade, fosse escolhido para o programa Pegasus. Meu pai e eu entramos pela primeira vez em um teletransportador de Tesla no edifício 68, no antigo complexo da Companhia Aeronáutica Curtiss-Wright, em Woodbridge, Nova Jersey, em setembro de 1967 e setembro de 68. Sabemos disso porque chegamos à base estatal do Capitólio em Santa Fé. No teletransportador havia um túnel no contínuo espaço-tempo e você via que estava se movendo através dele. E quando o túnel acabava, você se encontrava em um outro lugar na superfície da Terra. Mas Andrew Basiago não apenas viajou no teletransportador de Tesla quando era pequeno. Anos mais tarde, ele repetiu o feito, mas desta vez, o oficial de carreira da CIA, Courtney Hunt, levou Basiago para um lugar extremamente longe. Um lugar incrível, palco de uma história surpreendente. Em julho de 1981, eu me encontrei com ele na esquina
da Mason com Devonshire, na Califórnia. Fomos com o carro dele até um prédio de escritórios que fica na esquina da Boulevard Norte Sepúlveda com a Boulevard Imperial, que ficava localizado exatamente a sudeste do Aeroporto Internacional de Los Angeles. Na época, o endereço desse edifício era Boulevard Norte Sepúlveda 999. Este é o número 999 da Boulevard Norte Sepúlveda. Como descreveu Andrew Basiago, trata-se de um prédio comercial de 7 andares que se encontra a alguns metros do aeroporto da cidade de Los Angeles. De acordo com o relato do Sr. Basiago, fica difícil de acreditar que, nesse lugar, tenha sido desenvolvido teletransporte para o planeta Marte. Porém, o que ele nos descreveu está bem aqui. Hoje em dia, este prédio é propriedade de uma empresa de negócios imobiliários e ele se encontra exatamente em uma intersecção da rodovia Imperial na cidade de Los Angeles. Este prédio deve ter sido construído há uns 30, 40 anos. Tempos depois de sua construção, deve ter sido reformado. E com tudo isso, ele se enquadra na descrição que nos deu o Sr. Andrew Basiago. Será possível, então, que nesse lugar houve uma espécie de túnel do tempo, um túnel dimensional que poderia conectar e enviar as pessoas direto para o planeta Marte? Courtney Hunt falava comigo pelo telecomunicador dizendo, está pronto e coisas assim. E comecei a ficar impaciente porque queria ir a Marte e não queria esperar. E falei uma frase que acredito ter sido de Alan Shepard durante o programa espacial, que dizia, vamos logo com isso. E talvez fosse do John Glenn, mas eu peguei essa frase de algum astronauta norte-americano e disse bastante impaciente, vamos com isso. Eu estava bastante ansioso. Empolgado e ansioso para viajar para Marte. Será que Andrew conseguiu pisar na superfície marciana? E o que ele encontrou no planeta vermelho? No final de junho, eu disse para ele, por que eu devo ir? Por que está me pedindo para eu viajar para Marte? E ele me disse, porque a sobrevivência da vida humana depende disso. Essa é uma narração histórica, a suposta crônica da viagem de um ser humano para Marte graças ao teletransporte. Eu não sabia o que estava acontecendo. A única coisa que eu via eram painéis de luz na parte superior e inferior que piscavam. Depois, com cerca de 10 minutos ou 20 minutos de viagem para Marte, a forma quadrada daquele elevador começou a se transformar por completo. Ela começou a se esticar até tomar o formato de um cilindro. Quando começou a acontecer, passei a tentar me equilibrar nesse elevador. Igual quando você passa por um tobogã de água. Você tenta caminhar num objeto cilíndrico e precisa se equilibrar. O teto se converteu numa superfície transparente. Ela parecia um redemoinho. E um túnel havia se aberto na estrutura do espaço-tempo, igual ao que o teletransportador havia feito no projeto Pegasus quando eu era pequeno. O cilindro durou de 3 a 4 minutos e depois começou a corrigir e voltar à sua forma original. A porta se abriu e a saída parecia a entrada de um estádio esportivo moderno. Essa infraestrutura deles havia sido construída dentro de uma cova subterrânea que já existia e parecia ser de uma civilização mais antiga. Havia uma espécie de cova grande de onde se podia ver essa infraestrutura moderna que havia sido posta lá dentro. O quarto teletransportador havia sido posto dentro dessa cova também. Eu caminhei pelo que claramente eram umas órbitas oculares de algum tipo de crânio na superfície. Eu voltei e pude ver que era um crânio. Pude ver a cor avermelhada do terreno de Marte. Pude ver que Marte tinha um céu de cor azul pálida. Também pude perceber que Marte tinha um cheiro de pólvora, o que poderia ter vindo de algum conteúdo sulfúrico, pelo menos naquele pedaço. Agora, a literatura convencional sobre Marte diz que Marte é extremamente fria. Ou que Marte tem regiões temperadas onde o ser humano poderia viver. Eu não sei para onde me enviaram com o teletransportador que estava na Boulevard Sepúlveda 999, no segundo andar. A única coisa que sei é que me mandaram para lá. Me virei e vi um ser humano pequeno de nossa civilização na Terra que corria até mim. Depois, mais 2 indivíduos. Eram mais velhos que eu, mais ou menos 23 anos de idade. Eles corriam até mim. Eram 2 homens e 2 mulheres. Eu estava interagindo com o primeiro indivíduo que veio até onde eu estava. Claramente, eles eram humanos da Terra, não eram marcianos. Eles pareciam normais e falavam inglês.
Além do depoimento de Andrew, o Dr. Alfred Weber afirma conhecer mais testemunhos que não estão relacionados entre si. Histórias reais sobre personagens que também afirmam que foram teletransportados para Marte, como Michael Ralph, um ex-integrante das Forças Armadas dos Estados Unidos. Além dele, Arthur Newman, um cientista que trabalhou no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Eles dizem igualmente a mesma história de Andrew, que eles foram para lá e tiveram contato com extraterrestres marcianos na base secreta dos Estados Unidos em Marte. E também outro, Earl McCauley, que era da Operação Seagate. Todas as declarações dessas testemunhas coincidem? Todas, e elas são congruentes. Umas com as outras. E até Michael Ralph escreveu 2 livros com todos os detalhes. E por que não nos dão acesso a essa tecnologia? Essa é a grande pergunta. E é por isso que existe a luta e o movimento para a divulgação da verdade. Ao continuar a investigação, analisaremos uma imagem capturada sobre a superfície marciana e que dá sustento a uma história narrada por Andrew Basiago. Trata-se de algo que parece ser uma mulher com um vestido de cor azul na planície da cratera Gusev, no planeta vermelho. Existem múltiplas evidências científicas que nos permitem considerar a possibilidade de que em Marte existe ou já existiu vida. Evidências contundentes obtidas com ondas espaciais que nos fazem considerar que é possível que Andrew Basiago esteja dizendo a verdade. Existe uma evidência que poderia dar sentido e credibilidade ao seu relato. Trata-se da figura humanoide que a sonda Spirit fotografou perto da cratera Gusev. Imagem feita entre os dias 6 e 9 de novembro de 2007. Desde aquele momento, essa fotografia passou a ser objeto de escrutínio mundial porque ela contém uma anomalia que aparentemente parece ser a figura de uma mulher humana com um vestido azul no lado extremo esquerdo ao sul da planície Home Plate. Em 2001, uma sonda fotografou estruturas enormes que pareciam ser túneis com altura que poderiam passar dos 300 metros e com quilômetros de comprimento. Túneis que parecem ser artificiais e aparentemente de vidro. Poderiam ser base de uma civilização que habita abaixo da superfície? Acho que poderia ser uma base. O que podemos dizer é que essa é uma ampliação de um segmento de um dos tubos de vidro que foram encontrados em vários lugares de Marte. Parecem ser estruturas artificiais construídas ao redor dessa espécie de costela e alguma substância envidraçada espalhada por cima dos reforços. Este é um grande segredo de Estado. São as bases mais estratégicas que os Estados Unidos possuem. Eles podem ter bases na Antártida, no Ártico, mas as bases mais estratégicas são as bases interplanetárias que eles têm. Por isso, isso é secreto. A verdade é que o governo dos Estados Unidos viaja no tempo há mais de 40 anos e usa isso para chegar a Marte há cerca de 30 anos. Uma espécie de base para a preservação do genoma e da civilização humana, no caso de haver alguma catástrofe na Terra. Outro testemunho que sugere que há colônias de seres humanos em Marte é o de Laura Eisenhower, que é neta de um antigo presidente dos Estados Unidos. Se trilhões de dólares estão sendo investidos em um segundo plano, no lugar de resolver os problemas que temos para proteger nosso planeta, é óbvio que isso não está acontecendo por algo que seja realmente do nosso interesse. Isso está manipulando pessoas para que elas sigam uma coisa que está de acordo com suas vontades.
Olha só, a maior parte do dinheiro também está sendo usado em armas. No 11 de setembro, o dinheiro envolvido nisso, que nunca foi discutido antes que caíssem as torres, ele foi investido em armas. Você acha que é verdade o que está acontecendo em Marte? Eu acho que o Andrew é uma pessoa muito verdadeira e o Alfred também. Já faz alguns anos que eu conheço eles para termos esse nível de discussão e não duvido de nada do que o Andrew disse. Eu não duvido que ele tenha caminhado pela superfície de Marte. Não é da minha responsabilidade convencer as pessoas sobre a verdade. A minha responsabilidade é me manter firme perante minha verdade e contá-la. E é exatamente por isso que estou compartilhando com o mundo e falando. É difícil conhecer essa verdade? Sim, porque, veja bem, Arthur Neumann foi até lá. Ele tentou fazer isso em julho de 2009, em Barcelona. E ele sofreu muito. Então, ele acabou se escondendo. Outra vez. E ele não dá declarações, porque ele diz que é muito perigoso para ele. Ou seja, Michael Ralph escreveu 2 livros. E eu fui fazer entrevistas com ele e ele disse, ouça, eu disse tudo nos meus livros, mas eu não falo mais. Alfred Webre considera que esses orçamentos obscuros são contas milionárias que a inteligência dos Estados Unidos mantém em segredo. São fundos para o desenvolvimento de armas e tecnologias para o benefício da elite mundial. Existe uma civilização paralela e secreta, com um orçamento obscuro e que é muito maior que o orçamento do governo constitucional. E esse orçamento usa tecnologias que, se fossem aplicadas na economia constitucional e civil, faria da Terra um verdadeiro paraíso. Meu pai era um grande homem. Ele me disse: quero que diga ao mundo inteiro porque fomos parte de algo grandioso. Esse é o futuro, e as pessoas merecem saber o que nós alcançamos. Os jovens pioneiros do tempo e espaço não eram indivíduos como eu. Nós estávamos no segundo grupo. Os primeiros jovens a se teletransportarem e se converterem em habitantes da era do espaço-tempo foram os jovens da América Latina. Pessoalmente, meu trabalho é contar as coisas com verdade, contar minha experiência da forma mais realística possível e dizer que nada é seguro, absolutamente nada. Nada mesmo. A partir do momento que eu comecei a contar a minha história, eu descobri que outras pessoas tinham algo a dizer, pessoas confiáveis e que suas vidas foram arrebatadas, incluindo, pessoas como o Andrew, o que aconteceu com ele quando criança, e eu vivo para contar isso. Tudo isso é verdade e se soma ao que eu descobri. Essa é a minha missão de vida. Estou perseguindo uma causa que não estou disposto a largar e acredito que vou ser vitorioso. Informar as pessoas do mundo que por 40 anos temos essa forma de transporte revolucionária e que podemos usá-la para alcançar a sustentabilidade no século XXI. E conseguir um programa de transferência tecnológica ao invés de gastar bilhões de dólares tentando reinventar o teletransporte, porque Tesla já estava trabalhando em teletransporte em 1899. E o ser humano que podemos dar créditos por viver num mundo assim será Nikola Tesla, porque esses dispositivos foram encontrados em seus documentos que ele deixou após a sua morte em 1943. Se queremos alcançar esse futuro, vamos ter que pressionar o governo dos Estados Unidos para que ele libere o acesso ao teletransportador de Tesla e qualquer um que tiver em sua posse. Estou perseguindo uma causa da qual não estou disposto a abrir mão e que a raça humana na Terra tenha a oportunidade de prosperar como uma civilização com êxito cosmicamente integrada. Para alcançar isso, teremos que nos converter em uma civilização espaço-tempo. Alfred Webre, Laura Eisenhower e Andrew Basiago exigem que essas informações sejam públicas e que todos os arquivos sejam liberados, e que personalidades públicas confirmem essas versões e aceitem sua participação nos programas de viagem no tempo, de teletransporte e da colonização de Marte. Quando voltarmos, apresentaremos para vocês os mistérios de Phobos, uma pequena lua marciana que
que orbita 5 vezes a cada 2 dias o planeta vermelho. Na sua superfície, foi descoberto um monólito que pode ter sido construído de maneira artificial. Em 27 de março de 1989, a sonda Phobos 2 se perdeu enquanto orbitava Marte. Isso aconteceu depois que ela tirou uma fotografia onde era possível observar um objeto que os cientistas russos consideraram que teria um tamanho entre 20 e 25 quilômetros de comprimento. Antes de se perder, a sonda havia feito fotografias da superfície de Marte, onde apareceu a mesma sombra de proporções gigantescas. Depois de capturar essas imagens, especialmente de onde apareceu esse objeto gigantesco, a sonda desapareceu e nunca mais soube-se qualquer coisa sobre ela. A lua marciana Phobos havia atraído a atenção dos investigadores soviéticos depois de realizar um mapeamento da superfície de Marte, na região de Sidônia. A nave estava programada para pousar sobre Phobos para realizar diversas análises do estranho satélite. No entanto, após apenas alguns dias depois de entrar em órbita ao redor de Marte, ela desapareceu, impedindo o desenvolvimento da missão. Algo muito estranho havia acontecido à sonda Phobos 2, a mais de 1.800.000 quilômetros da Terra. A sonda gêmea Phobos 1 também se perdeu em sua viagem para Marte. Isso havia acontecido no dia 1º de setembro de 1988, aparentemente por uma falha nas transmissões. Os cientistas haviam tirado a sonda de sua rota e ela acabou se perdendo no espaço. Em 1991, a cosmonauta russa Marina Popovich mostrou conhecer uma evidência extraordinária que poderia ser a explicação para o desaparecimento da sonda espacial. Trata-se da última fotografia que a sonda tirou antes de desaparecer. Nessa imagem, é possível observar um objeto de aproximadamente 25 quilômetros flutuando pelo espaço próximo da lua Phobos. Os cientistas apontaram as câmeras da sonda para o objeto estranho. Contudo, a nave desapareceu misteriosamente depois de enviar novas imagens para a Terra. Apenas 2 anos depois do incidente, pudemos entrevistar em Las Vegas, Nevada, a cosmonauta russa Marina Popovich. Quando a sonda se aproximou de Marte, ela conseguiu fazer uma última fotografia de Phobos, a lua marciana. E fez uma fotografia onde podemos ver um objeto comprido e extremamente estranho. Da mesma maneira, em outra fotografia feita pela sonda, podemos observar uma grande sombra sobre a superfície de Marte. Depois de receber essas imagens, a conexão com a sonda Phobos 2 se perdeu e nunca mais se ouviu falar nada dela. Existem muitas teorias a respeito disso. Os cientistas russos afirmam que as imagens feitas pela sonda pertencem a uma nave espacial e que tem um comprimento aproximado entre 20 e 25 quilômetros. Os cientistas soviéticos se recusavam a considerar a possibilidade de que a sonda houvesse sido sequestrada ou destruída por inteligências alheias ao nosso planeta. Especialmente quando tantas nações haviam participado financeiramente de um projeto que deveria ter produzido um grande número de dados sobre os arredores de Marte, particularmente sobre a lua Phobos, o único satélite do Sistema Solar que não parece estar em sincronia com o seu planeta. Na verdade, é o único que tem um dia mais curto do que o mundo que orbita. Phobos realiza sua órbita em 7 horas e 32 minutos, ou seja, isso significa que num único dia marciano, Phobos é capaz de nascer e desaparecer 2 vezes. Sabe-se também que Phobos acelera e diminui sua velocidade constantemente, característica única do Sistema Solar. Ela possui 37 quilômetros e realiza uma órbita retrógrada.
ou seja, no sentido inverso da maioria dos satélites naturais do Sistema Solar. A Lua Phobos possui uma órbita muito irregular, aproximando-se e afastando-se de Marte. Isso levou a alguns, como o astrofísico soviético Iosif Shklovsky, a especular sobre uma possível origem artificial de Phobos. Em 1959, ele comentou que, em função de observações recentes, podemos concluir que provavelmente Phobos e Deimos são satélites artificiais colocados em órbita por uma raça desconhecida que habitou Marte há cerca de 2 ou 3 bilhões de anos. Outro dos muitos mistérios dessa lua de Marte é este monólito com mais de 90 metros de altura. Esse monólito foi observado a partir das fotografias tiradas em 1998 pela sonda da missão Mars Global Surveyor. Mas o que é ainda mais enigmático é que em Marte existe um monólito similar. A fotografia publicada em 2009 e obtida em uma missão de órbita no planeta vermelho mostra um objeto parecido em uma área de Marte. A NASA alega reiteradamente que a imagem capturada pela câmera HiRISE corresponde a uma formação rochosa e que a resolução do seu registro induz a interpretar de maneira errada que o objeto poderia ter uma forma retangular. O que acaba sendo ainda mais extraordinário é que dois monólitos muito similares se encontram tão próximos um do outro, um em Marte e o outro em Phobos. Ambos os corpos medem dezenas de metros de altura e em nenhum outro planeta do Sistema Solar já se observou algo parecido. Segundo os cientistas soviéticos, Marte sofreu um impacto devastador há bilhões de anos, do qual nasceram as duas luas. Caso similar da colisão que proporcionou a criação da Lua terrestre. Mas a nossa Lua é grande. Phobos e Deimos são pequenas. É possível que o impacto profundo tenha gerado uma Lua grande e que essa Lua deu lugar para a formação de Phobos e de Deimos e que, no final de tudo, a grande Lua se desintegrou e regressou à superfície marciana e apenas Phobos e Deimos sobreviveram? No entanto, algumas expedições que foram propostas para analisar a composição de Phobos e seu monólito poderiam provar de que não se trata de uma lua natural e que, na verdade, se trata de uma lua oca. Em 2015, a NASA sugeriu que Phobos está se desintegrando pouco a pouco. Os sulcos de sua superfície poderiam ser sinais precoces desse processo. Felizmente, ainda há muito tempo para se visitar Phobos antes que ela morra, pois ainda faltam cerca de 30 a 50 milhões de anos até que ela se desintegre. Ao continuar nossa investigação, analisaremos as estranhas estruturas que foram fotografadas por décadas na superfície de Marte e que sugerem a possibilidade de uma presença inteligente. Graças às missões espaciais da NASA, da ex-União Soviética, da Agência Espacial Europeia, da Agência Espacial da Índia e, inclusive, do Google Mars, é possível observar estruturas estranhas. O rosto de Marte, conhecido popularmente como o rosto de Sidônia, é uma parte emblemática na superfície de Marte. Uma figura que se assemelha a um rosto humano e que mede aproximadamente 3 quilômetros de comprimento e 1,5 km de largura. Ela foi fotografada pela primeira vez em 25 de julho de 1976 pela sonda espacial Viking, da NASA. Essa formação converteu-se rapidamente em tema de discussão sobre a possível presença de vida inteligente em Marte. E, inclusive, outros interpretaram que poderia ser uma mensagem deixada por civilizações antigas que habitaram o planeta vermelho.
A sonda Viking também fotografou algumas formas piramidais que confirmava para alguns que nesse lugar havia existido uma civilização inteligente. Em junho de 2011, o investigador Davi Martinez revisava na internet o programa Google Mars, um mapa detalhado da superfície de Marte, quando, de maneira acidental, descobriu uma estrutura surpreendente que, segundo Martinez, parecia ser artificial. Nessa região de Marte não existem montanhas e a edificação, formada por corpos cilíndricos, devia medir mais de 200 metros de comprimento por 45 de largura. Martinez afirma que, devido à sua simetria, ela parecia ser uma espécie de base ou uma estrutura artificial. Outros investigadores já se perguntaram por décadas se realmente existiu uma civilização antiga ou um grupo de sobreviventes de um grande holocausto marciano. Esse tipo de pergunta sempre volta à tona depois que novas missões espaciais são enviadas para o planeta vermelho. Em 9 de agosto de 2012, o rover Opportunity ajudou a alimentar essa controvérsia quando fotografou imagens à distância do que parecia ser um grande domo. Ao realizar uma aproximação, para alguns fica muito claro que isso se trata de uma construção que não parece ser parte da paisagem marciana. Por outro lado, o rover Curiosity registraria uma imagem controversa ao sair da cratera Gale. Trata-se do que parece ser uma pirâmide parcialmente enterrada e da qual só podemos ver a sua ponta. Uma estrutura que, para muitos, parece ser uma construção similar às que são encontradas na Terra. Da mesma maneira, em 15 de julho de 2015, o Opportunity também capturou a imagem do que parecem ser duas estruturas de pedra junto à cratera Espírito de São Luís. Como no primeiro caso, optou-se por não mudar a rota do rover para observar mais de perto essas estruturas. Em outras imagens enviadas pela sonda europeia Mars Express, em agosto de 2004, podemos ver restos que foram interpretados por muitos como o que parece ser uma cidade. As imagens tiradas do espaço destacam estruturas interpretadas como terraços de um grande complexo que sofreu pela erosão do tempo. Até o momento, e isso já faz quase 15 anos, a Agência Espacial Europeia ainda não se pronunciou com qualquer comentário sobre as imagens capturadas por sua sonda espacial. Outros grandes mistérios envolvendo o planeta Marte são representados pelos primeiros veículos espaciais enviados para o planeta vermelho, o Opportunity e o Spirit. Ambos foram programados para uma missão que duraria de 3 a 6 meses. Os cálculos eram baseados na ideia de que seus painéis solares eventualmente seriam cobertos de poeira marciana e assim deixariam de funcionar. Curiosamente, mesmo com os dois veículos parando de funcionar, por algum motivo, seus painéis apareciam limpos da noite para o dia, de forma misteriosa. O veículo Opportunity continua funcionando até hoje, há quase 15 anos, desde que chegou a Marte. Enquanto o Spirit funcionou só até 2010, pois acabou atolado de maneira permanente no terreno marciano. A controvérsia sobre esse fenômeno aumentou ainda mais quando a NASA recebeu do solo marciano uma fotografia fascinante. Trata-se de uma imagem capturada pela câmera esquerda do veículo Curiosity, onde aparece uma sombra do que parece ser um ser humano inclinado. Embora a NASA afirme que é simplesmente uma ilusão de ótica, à primeira vista poderíamos interpretá-la como se fosse um ser humano usando algum tipo de mochila, ao mesmo tempo em que aparece claramente os seus pés e sua cabeça. Além disso, durante a transmissão de um programa de rádio nos Estados Unidos, John Lyer, seu apresentador, recebeu uma chamada de alguém que se identificou como sendo alguém que fazia parte da equipe da NASA. Essa pessoa afirmou ter visto duas pessoas usando trajes espaciais caminhando na superfície de Marte. A testemunha afirmou que elas se aproximaram do veículo espacial para fazer o que parecia ser uma espécie de manutenção.
Quase 2 anos antes, em janeiro de 2006, o veículo espacial Spirit enviou uma imagem muito estranha da cratera Gusev. A captura digital mostra o que parece ser uma pequena habitação feita de pedra, formação similar às encontradas em nosso planeta. Esse tipo de construção requer que sejam colocadas uma pedra por vez, uma sobre a outra. E, segundo os investigadores, seria difícil isso ser feito de maneira natural ou através da erosão. Em outras imagens capturadas pelo veículo espacial no planeta vermelho, é possível avistar objetos voando no céu de Marte, como na imagem capturada em julho de 2014 pelo Opportunity, onde é possível ver o que poderia ser um objeto tradicional em formato de disco. Também foram avistados outros tipos de supostas naves, objetos cilíndricos sobrevoando o planeta e que se perdem à distância, como essa sequência capturada pelo veículo Curiosity em 28 de abril de 2014. Ou a imagem de uma sombra que acompanhava o drone Ingenuity enquanto sobrevoava a superfície do planeta vermelho. Na gravação, aparece a sombra do drone que sobrevoava ao mesmo tempo em que era acompanhado por outra sombra circular que o seguiu a maior parte do percurso. Cabe ressaltar que os cientistas da NASA pensaram em algum momento que haviam perdido contato com o drone de maneira permanente. No entanto, depois do desaparecimento da sombra nas imagens, o drone voltou a fazer contato com a Terra. Em 7 de maio de 2022, o Curiosity fotografou o que parecia ser uma porta no interior da cratera Gale. No entanto, a NASA assegura que a escala da porta não passa de 30 centímetros e que se trata de outra ilusão de ótica. No entanto, um grande número de investigadores comparam as imagens com as entradas das pirâmides egípcias da Terra. Para concluir, faremos uma contagem das várias missões que foram mandadas para Marte nos últimos 50 anos. No entanto, essas missões não são mais exclusivas das agências espaciais dos governos. Atualmente, companhias privadas se preparam para lançar suas próprias missões tripuladas para colonizar o planeta vermelho. Depois de quase meio século, a Agência Espacial dos Estados Unidos voltará a buscar por vida em Marte. Em 1976, um grupo de cientistas, liderados pelo engenheiro Gilbert Levin, encontraram vida no planeta vermelho. No entanto, os diretores da missão Viking não quiseram aceitar. As sondas Viking 1 e 2, que chegaram a seu destino respectivamente em julho e setembro de 1976, estavam especialmente equipadas para revelar a todos provas concretas. Entre elas, um experimento para analisar a atmosfera em busca de gases de origem biológica. Em 2016, Gilbert Levin publicou um artigo na revista Astrobiology, onde ele defende as provas experimentais das sondas Viking. Levin afirma que na superfície do planeta vermelho existem micro-organismos capazes de sobreviver nas condições difíceis do meio ambiente marciano. E afirma que Marte é um mundo com vida, uma ideia que hoje é compartilhada apenas por um grupo pequeno de cientistas. Desde o início do novo milênio, a Agência Espacial Europeia foi a mais interessada em confirmar a presença de metano em Marte. É sabido que o gás é produto da atividade de bactérias, já que na Terra ele é produzido pelos seres vivos. E enquanto as missões da NASA ainda são preparadas, as agências espaciais da Rússia e da Europa já mandaram para Marte o orbitador de gases Strasser para coletar informações. Desde 2004, a sonda Mars Express havia detectado grandes quantidades de metano na superfície de Marte e, embora os cientistas europeus tivessem desenvolvido várias missões para encontrar as supostas bactérias,
Tanto a missão Beagle, em 2003, como a missão Schiaparelli, em 2017, sucumbiram perante um planeta que se tornou a tumba de inúmeras missões nos últimos 50 anos. Sozinha, a NASA preparou a missão Rover. Esse projeto foi feito para coletar amostras do solo marciano e enviá-las para a Terra. A NASA selecionou 3 possíveis lugares para encontrar vida em Marte. A cratera Jezero, a favorita dos investigadores, que é um lago antigo com sedimentos de todos os tipos e agrupamentos fósseis. O segundo lugar escolhido é a região desértica Major, uma das mais antigas de Marte e que está coberta por minerais argilosos que denunciam uma presença antiga de água em altas temperaturas. E a terceira seriam as colinas Columbia da cratera Gusev. Essa área é bem conhecida porque foi explorada pelo veículo Spirit já faz uma década. O descobrimento da presença de silício é uma evidência de que, no passado, existiram fontes hidrotermais na região. No entanto, essa missão não será fácil, pois necessitará de pelo menos 3 missões independentes. A primeira fase será com o irmão gêmeo do Curiosity, equipado com uma broca que coletará amostras ao longo do caminho. A segunda etapa inclui um lançamento das amostras para a órbita de Marte, utilizando um colete adaptado ao veículo. E sua etapa final inclui a captura e o transporte das amostras para a Terra por parte de um módulo que será lançado em 2024. Acredita-se que, antes do final da próxima década, as amostras chegarão à Terra e serão analisadas pelos cientistas da NASA e, assim, finalmente, se poderá afirmar ou negar a possibilidade de que exista vida microscópica em Marte. Durante mais de 50 anos, a exploração espacial esteve nas mãos de agências espaciais de vários governos. No entanto, atualmente, a tecnologia foi aperfeiçoada por empresas privadas de líderes visionários. O interesse privado no cosmos pôs em prática missões com a intenção de colonização interplanetária e não há dúvidas de que Marte será o nosso próximo destino na conquista do espaço.